Aí depois desse concurso, eu pedi exoneração do banco porque eu não aguentava ficar lá. Paguei R$ 132 para sair do banco. Tive que pagar a minha rescisão, né? Mas foi bom que aí eu vim para cá, aí eu fiz o concurso de gestor. Aí do gestor eu reprovei na primeira turma, depois eu passei na segunda turma, fiquei muito tempo lá. Pronto? Bora. Vamos lá, gente. Voltando aqui. Aí, o nosso paradigma gerencial. Tá? Vocês entendem, gente, que não adianta você chegar e falar, vou mudar o método de gestão, se você não muda a estrutura do Estado, não é isso? Concorda comigo? Vocês perceberam que nós tínhamos vários problemas aqui significativos, né? Aí, tá? Aí. Aí é o seguinte, vamos lá, vou dar uma aceleradinha na nossa aula. Não tem problema, porque como... Daí surge o seguinte, tá? Ó, plano diretor da reforma do aparelho do Estado, ok? De 1995. Plano diretor da reforma do aparelho do Estado. Esse documento aqui, tá? Ele orientou, tá? A emenda constitucional número 19 de 98, onde trouxe a adoção da administração pública gerencial. Tá? Plano diretor da reforma. Tá? Esse cara aqui é o aparelho. Ou seja, ele vai mudar todo o aparelho do Estado. Toda a concepção que nós tínhamos mudou. Tá? E está mudando ainda, né? Então é o seguinte, né? O que acontece? O plano diretor ele teve umas estratégias, né? Primeiro, tá? Ele quer implantar o quê? Administração pública gerencial, né? Então ele falou o seguinte, cara, gerencial vem de gestor? Gestor, não é isso? Ó, ele foca muito na figura do gestor. Gestor, do líder, do responsável. Então ele falou o seguinte, que este cara aqui, tá? Se você quer mudar para o paradigma gerencial, você tem que ter, ó, definição precisa dos objetivos que o administrador público deverá atingir em sua unidade. Então agora, né, você pode, quem trabalha na administração pública, você ouviu falar em PTA, Plano de Trabalho Anual, que tem os planos de governo, tem os objetivos, tem tudo. Então é o seguinte, ele fala que esse cara aqui, ó, ele vai ter que ter um objetivo a alcançar. O que é isso? Um resultado. É um resultado. Tá? A concepção. Tá? O que acontece? Esse cara aqui, o resultado aqui, é uma meta. Esse cara aqui é o gestor, ele é o gerente. Tá? Eu já tive muitos gerentes sobre a minha responsabilidade. Aí ele fala o seguinte, este é o seu resultado que eu quero. Tá? Mas o que adianta você comunicar para o cara o objetivo, o resultado pretendido, se você não dá os meios necessários para ele alcançar a meta? Tinha isso? É. Mas ele vai conseguir? Na burocracia tinha um objetivo, só que a burocracia não entregava para o gestor o quê? Os meios necessários para que ele atingisse a meta. Então é o seguinte, garantia. E outra coisa, desculpa, não é os meios, é o terceiro. Ele não é o líder, eu não confio nele. Confio nele? Confio nele. Então é o seguinte, garantia, ele vai ter garantia de autonomia para administrar os seus recursos humanos, materiais, financeiros que lhe forem colocados à disposição para atingir os objetivos contratados. Então esse cara aqui, ó, ele vai ter o quê? Autonomia. Gente, eu não vou controlar o resultado, a meta dele.
Então ele vai ter o quê? Autonomia. Ele vai organizar a equipe de trabalho de acordo com a estratégia dele. Eu, Estado, vou me importar com isso? Não. Por quê? Porque eu vou me importar com o resultado. Isso aqui jamais acontece na burocracia. Na burocracia ninguém tem autonomia. Na burocracia você pode fazer somente aquilo que é posto. Tá? E o terceiro paradigma gerencial, tá? é o controle e o resultado a posteriori, né? Eu fiz uma confusão aqui, isso aqui que é a meta, né? A meta é o controle posteriori. O que é posteriori, gente? É depois da ação, né? É nos resultados, né? Aí. Então esse aqui é o paradigma gerencial, né? Beleza. Alterou a Constituição? Alterou a Constituição de 88, tá? Essa Constituição aqui, ó, trouxe o paradigma gerencial. Isso que eu falei para vocês aqui, gente, ele está previsto na Constituição Federal? Está previsto na Constituição Federal. Aqui, ó, artigo 37, parágrafo 8º. Autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público que tenha por objetivo a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade cabendo a lei dispor sobre. Tá aqui. Prazo de duração do contrato, controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade de dirigentes e remuneração de pessoal. Tá? Aí é o seguinte, quem tiver com material, escreve aí, ó. Agências executivas. Tá? Agências executivas. Tá? Então você pega uma autarquia, tá? Uma fundação pública do governo do estado, por exemplo, tá? Que essa fundação pública, ela está com sérios problemas burocráticos, de eficiência, ela faz um contrato de gestão. Esse contrato de gestão vai ampliar os poderes, então são as agências executivas. Tá? Então isso aqui é o regime de contratação das agências executivas, né? Beleza? Tá. Depois eu vou voltar a esse assunto aqui. Vou passar rapidão aqui, né? Então vamos lá. Administração pública gerencial. Os nossos paradigmas. Primeiro, a burocracia, ela é centralizada ou descentralizada? Ela é altamente centralizada. Quando você centraliza as decisões, o que acontece, gente? Você afasta o poder decisório das pessoas, dos clientes, da sociedade. Tá? Então, ó, decisões centralizadas, você afasta do quê? Das pessoas que vão receber. Agora, descentralizada, você transfere o poder decisório aonde? Mais próximo do local aonde as coisas são executadas, né? Descentralização administrativa, através da delegação de autoridade para administradores públicos transformados em gerentes crescentes e autônomos, né? Então, paradigma gerencial, né? Descentralização. Descentralização política. Tá? O que acontece? Até na década de 80, década de 90, gente, a União tinha muito poder. Tá? E com a Constituição de 88 e todas as suas reformas e emendas, ele passou o quê? Transferir parte das responsabilidades o quê? Para políticos regionais, que são os estados, e locais, que são os municipais, né? Então hoje, né, o grande executor de políticas públicas é o município, por isso que ele recebe recursos tanto da União quanto do Estado. Então houve uma descentralização política da responsabilidade. Achatamento organizacional, né? Organizações com poucos níveis hierárquicos ao invés de piramidal, né? Você pega hoje, gente, assim, eu posso fazer um raio-x para vocês aí, porque eu dou muita aula de leis de carreiras, né? De organização, é o seguinte. Na burocracia não é o chefe do chefe? Na burocracia, chefe do chefe, gente, você tem... Chegou a ter 14 níveis hierárquicos, gente. 14. Hoje em dia, você tem o quê? 5, 6. É o secretário adjunto, o superintendente, o coordenador, não é isso? E o gerente. Então, essa estrutura, então, o que aconteceu? Ó,
Burocracia, ela é o quê? Verticalizada. Por que ela é verticalizada? Chefe do chefe. Na administração pública gerencial, a estrutura ela é verticalizada ou ela é horizontalizada? Horizontalizada. Quando você reduz a quantidade de níveis hierárquicos, o que acontece com a estrutura? Ela fica horizontalizada. A estrutura horizontalizada, o poder decisório fica próximo das pessoas, né? Desconcentração organizacional, né? E confiança limitada, e não da desconfiança total. Então, todo paradigma, né? Todo paradigma aqui, todo paradigma gerencial, gente, acontece o seguinte, tá? Ele tem por quê? Porque quando tem uma meta, significa que eu estou confiando na pessoa. No paradigma gerencial, o cara não tem autonomia. Ele é mero executor do que está previsto. Ele não tem autonomia. Aqui tem, só que ela é o que? Limitada, né? É uma coisa que muito importante para vocês aqui, gente, tá? A administração pública gerencial, ela nega a burocracia? Não. A administração pública gerencial, ela está o quê? Alicerçada na onde? Na burocracia. O que ela faz com a burocracia? Ela vai flexibilizar. Quais são os princípios da administração pública brasileira? Artigo 37, caput. A administração pública direta e indireta obedecerão os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Não é isso? Isso é exatamente o texto do artigo 37, caput da Constituição. Então, ó, princípios da administração pública, ó, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aqui, ó. Não é isso? Limpe. Esses quatro aqui são do texto original da Constituição da República Federativa do Brasil de 88. E esses caras aqui são burocráticos. Okay? Cai muito na prova. Ele pergunta o seguinte, dentro dos princípios da administração pública brasileira, qual que é o princípio gerencial? Eficiência. Esse cara aqui foi incluído na emenda 19 de 98, não é isso? Esse cara aqui é o princípio do gerencialismo, gerencial. Para que eu estou explicando isso? Para vocês não caírem na pegadinha de concurso. Que a administração pública gerencial, ela está baseada na burocracia? Claro. Tem que ter legalidade? Sim. Tem que ter impessoalidade? Sim. Tem que ter moralidade? Sim. Tem que ter publicidade? Sim. Só que ela vai o quê? Ela vai dar eficiência. Para você dar eficiência, você vai ter que mudar a forma de controle. O controle que era prioritário, que era no meio, passa a ser posterior. Passa a ser nos resultados. Agora, por que acontece isso? Por que acontece isso? Porque esse carinha aqui, ó, tá? Passados aí mais de 100 anos, ele passou a ser digno de uma confiança limitada. A confiança limitada. Controle dos resultados, tá? Ó, a posteriori, amanhã a gente vai fazer vários exercícios, vamos ver que essa palavra vai estar lá. A posteriori, ou seja, depois, né? Ao invés do controle rígido, passo a passo dos processos administrativos, foco no cidadão, tá? Foco no cidadão, administração voltada para o atendimento do cidadão ao invés de ser autorreferente. Autorreferente é uma característica da burocracia, né? Profissionalização da alta burocracia. Então a gente vai ver que tem um setor de Estado chamado núcleo estratégico, chamo ele de nuclinho, onde estão as pessoas mais capacitadas do Estado. E eu quero capacitar vocês para trabalharem nesse local chamado de nuclinho. Tá? E o controle social. Ou seja, o Estado, ele é o Estado devido à sociedade. Então você tem a accountability, né? A accountability, né? O dever de prestar contas, né, para a sociedade, né? E o que acontece? A accountability, controles, né? Na década de 2000 para frente, né? Criaram-se o quê? As ouvidorias, não é isso? As ouvidorias é um grande instrumento, por exemplo, de accountability, né? Bacana? Fechou, né? 10. Então isso aqui é administração pública gerencial, né? Último assunto.
Tá? Agora, nós vamos estudar esse cara aqui, ó, plano diretor da reforma do aparelho do Estado. Tá? Tá? Gente, vocês têm que pensar o seguinte, lá na década de 90, nada funcionava. Servidor público estadual sem receber, insatisfação, a remuneração da administração pública era pequenininha, bagunça, sem eficiência, sem nada. Então a gente tinha que mudar essa máquina, a gente tinha que mudar a concepção, né? Nós tínhamos que mudar. E outra coisa, o Brasil assinou o Consenso de Washington, então o Brasil tinha que seguir a agenda. E essa agenda, Consenso de Washington, né? Ela tinha que melhorar o Estado brasileiro, o Estado tinha que caminhar. Então, fez esse plano, Luiz Carlos Bresser Pereira, né? Então, o que acontece, né? Objetivos da reforma. Estamos estudando a reforma administrativa, hein? A curto prazo, facilitar o ajuste fiscal. O que é o ajuste fiscal? Qual que era o maior problema do Brasil no início da década de 90? Inflação. O maior problema do Brasil era a inflação, porque a inflação, gente, ela vai prejudicar aqueles menos protegidos, né? Quem que é? É a classe trabalhadora. Tá? O governo que mais ganha com a inflação. Tá? Então, o governo é que mais ganha com a inflação, né? Então, ó, ajuste fiscal, particularmente nos estados e municípios onde existe um claro problema de excesso de quadros. Tá? Eu lembro até hoje, quando Dante de Oliveira assumiu o governo do estado de Mato Grosso, tá? E isso foi, ele assumiu em 99, né? 1º de janeiro de 99. Em 99, não, ele assumiu em 99, tá certo, né? Jaime, né? Entregou para Dante de Oliveira. Você sabe quanto que era o percentual de comprometimento da folha de pagamento na Receita do Estado? 82%. O Estado consegue ter saúde financeira, gente? Era 82%, não tinha. Vamos lá. Médio prazo. Então, primeiro, então aquele plano diretor, ele quer dar o quê? Capacidade de governo, capacidade para o Estado, melhorar, aperfeiçoar o Estado, ajuste fiscal, receita e despesa, não é isso? E problema de excesso de quadros, né? Médio prazo, tornar mais eficiente e moderna a administração pública voltada para o atendimento da sociedade. Tá? Então ele queria isso. Em curto prazo, qual que é? Equilíbrio fiscal, tá certo? E o quê? Controlar o excesso de pessoal, né? E segundo, eficiente, né? Então, para isso, tá? Para isso, nós tínhamos que fazer o seguinte, o que foi feito? A gente teve que mudar a legislação. Essa legislação aqui, a gente mudou, principalmente na emenda 19, que a gente acabou de estudar um pedacinho dela, tá? Para alcançar cultural, né? Esse cultural é o mais difícil ainda. A gente viu que práticas patrimonialistas ainda existem, ainda em 2022, e vai existir por muito tempo, porque é uma questão cultural. Aí você vai perguntar por que eu estou estudando essa matéria para concurso? Porque o examinador quer que você saiba disso. O seu patrão, o Estado, quer que você saiba disso. Tá? Para vocês despertarem. Definida pela coexistência de valores patrimonialistas, agora você sabe o valor dessa palavra aqui, principalmente burocráticos, né? Na verdade, disfunções, né? Com novos valores gerenciais modernos da administração pública brasileira e de gestão, associada a práticas administrativas, administração pública gerencial. Tá? Então pronto, né? Então o que ele fez aqui, né? Ele pegou todo o aparelho do Estado, esse cara aqui, e ele dividiu em um cara chamado setores de Estado. Tá? E o primeiro setor do Estado chama-se núcleo estratégico. Eu chamo de nuclinho. Tá? Já vou falar, são 4 setores de Estado. Entender isso. Tá? O núcleo estratégico seria isso, gente.
Ó. O segundo, né? Atividades exclusivas de Estado, né? E serviços não exclusivos e o setor de produção. Este aqui é o aparelho. Núcleo estratégico. O que é núcleo? Núcleo é o centro de comando. Você pensa numa célula, gente. Você tem uma célula. A célula é grandona, mas o núcleo não é pequenininho, é aquele núcleo que toma as decisões. Então o Estado tem um poder decisório? Sim. Tá? Núcleo estratégico. Por exemplo, quem que é o núcleo estratégico do governo do Estado de Mato Grosso? Governador de Estado, secretários e assessores diretos. Nós estamos falando de que ano? 95. O núcleo estratégico não é um setor de decisões, é o setor que formula as políticas públicas, né? Tá? Ele que define a lei, ele que define as políticas públicas, né? O que acontece aqui, gente, né? Com o núcleo estratégico do Estado, né? Acontece o seguinte, que nessa época aqui, a capacidade do Estado formular políticas públicas era muito ruins. Quer dar um exemplo? Fernando Collor de Mello, tá? Ele fez uma política pública e falou, eu vou resolver os problemas da saúde do Brasil. Ele criou o agente de saúde. Ele deu uma bicicleta para o cara, deu um guarda-chuva para o cara, uma mochila para o cara com algumas coisinhas e soltou eles. Isso vai resolver o problema de saúde no Brasil, gente? Não vai. Houve uma decisão errada. Qual que foi aí? A formulação errada. Então, gente, o núcleo estratégico, vocês têm que entender hoje, gente, hoje ele é robusto, tá? Então, o que acontece aqui? Nós temos que fortalecer o núcleo estratégico. Quando eu falei aqui do Estado de Mato Grosso, né? Eu falei governador e secretários e assessores diretos, não é isso? O que acontecia até pouco tempo atrás? Saía um governador, trocava todo mundo, não é isso? E o que trocava todo mundo? Essas pessoas, mesmo sendo comissionadas, o histórico deles ia embora. Ficava o quê? Sem continuidade das políticas públicas. Aí, tá? Ele doutor, né? O que acontece nesse, resumindo para vocês, nós vamos ter que criar o quê? Gestores públicos, né? Aí. O que são gestores públicos? São servidores públicos altamente qualificados, concursados, capacitados para quê? Para dar sustentabilidade para o núcleo estratégico. O que acontece com isso? Quando o cara sair e entra outro cara, ele tem até condições de fazer alguma coisa, não é isso? Porque a máquina pública ela é monstruosa, ela não perdoa. Então ele precisa do quê? De segurança, para dar continuidade, dar essa capacidade. Então nós temos hoje, você pode ter certeza, sai secretário, sai governador, você tem aquele núcleo de pessoas que permanecem. Não são pessoas políticas. O compromisso dela é com o governador ou é com o Estado? É com o Estado. Então o que acontece? Em 1995, gente, a capacidade de gestão, a capacidade de formulação de políticas públicas era zero no Brasil. Por que era zero no Brasil? Primeiro, aqui não faz parte da administração pública direta? Sim. A remuneração aqui era muito baixa. Um cara desse aqui é capacitado. Ele ia procurar emprego na onde? Aqui, nas empresas estatais. Com o Decreto-Lei 200 de 67, criou-se a administração pública indireta, não é isso? Então o que acontece? No governo militar, gente, os melhores cargos e empregos não estavam na administração pública direta. Estava onde? Na administração pública indireta. Então os caras estavam para lá, não estavam para cá. Então o que aconteceu? Na reforma do aparelho do Estado, né, ele falou, nós temos que fortalecer o quê? O núcleo estratégico. Então nós temos que dar essa capacidade de gestão. Então com isso, vem comigo aqui, ó. Corresponde ao governo. Vamos ver se vocês entenderam aqui. Núcleo estratégico, onde toma as decisões, né? Onde que está o núcleo estratégico da Assembleia Legislativa? De Mato Grosso. Mesa diretora. Presidente, vice-presidente, secretário, mesa diretora. Qual que é o núcleo estratégico do tribunal, já falei, né? Do Poder Judiciário Estadual?
Tribunal de Justiça. Tá? Certo? Tribunal de Justiça é o núcleo. Qual que é o núcleo estratégico do Poder Judiciário do Brasil? Supremo Tribunal Federal. Então, com os ministros vão ter o que? Sempre o que? Servidores de carreiras altamente capacitados, né? Que eles vão permanecer. Qual que é o núcleo estratégico da Câmara Municipal? Mesa diretora da Câmara. Núcleo estratégico da Prefeitura. Tá? A Prefeitura de Cuiabá era uma lástima, nessa época aqui era Coronel Meirelles. Tem. Núcleo estratégico, então, que vão para a Secretaria de Saúde. O secretário de Saúde, os secretários adjuntos e os assessores ali por dentro. Tá? Tem um setor. Uhum. Essa é a intenção, para dar sustentabilidade para as pessoas. Porque você pega o seguinte, o cara fez uma... você pega esse, vamos para o do Bolsonaro, esse Auxílio Brasil, que ele extinguiu o Bolsa Família, né? E criou o Auxílio Brasil. Você acha que foi ele que criou isso aí? Claro que não. Então, quem cria... Gente, eu digo para vocês hoje que, independente de quem seja o governante, de quem seja a sigla, ele vai sentar num lugar onde ele tem gente para dar sustentabilidade. Ele só vai decidir sim ou não. Agora, imagina, isso não tinha antes. Então, isso aqui foi um processo lento e gradativo. Entenderam? Então, a primeira coisa que teve o plano diretor, nós temos que fortalecer o poder decisório do Estado. Beleza? Núcleo estratégico. Como é que ele fez isso? Carreiras de Estado para dar sustentabilidade. Seria o quê? Sempre o gerentão do cara, o braço direito, assessoria jurídica. Aí criou-se, a Constituição criou procuradorias, né? Núcleo estratégico, né? Olha, secretários e assessores. Tá? E assessores. Tá? E assessores, ó. É o setor que define as leis. Legislativo. As políticas públicas. E cobra o seu cumprimento. Aí eu digo para vocês. Eu sou administrador, gente, tá? Eu tenho OAB, mas eu me considero administrador. Tá? Na administração estratégica tem um princípio. Aquele que planeja não executa. Aquele que executa não planeja. Tá certo, gente? Sim. Aquele que planeja, não executa. Aquele que executa, não... Quem que vai elaborar o plano? Núcleo estratégico. É ele que vai lá no... Esse núcleo estratégico que vai lá no hospital. Mas ele é o setor que define, que faz o plano e cobra o seu cumprimento. Ele tem todos os instrumentos de Estado ali. Todos os instrumentos de Estado ali. Para quê? Para fazer cumprir. Ele tem um poder extroverso. Tá? Aqui, ó, cobra o seu cumprimento. Prova de concurso. Ele vai falar que ele planeja e executa. Executa, não. Princípio da administração. Não só para a administração pública. Quem planeja, não executa. Quem executa, não planeja. Ah, professor, ele só planeja? Ele planeja e cobra. Tá? É a mesma coisa, você passa para o seu filho uma tarefa, ele não faz. Você tem que cobrar dele. Tá? É, portanto, o setor onde as decisões estratégicas são tomadas. Corresponde aos três poderes. São responsáveis pelo planejamento, formulação das políticas públicas. Aqui são questões de interesse nacional, objetivos gerais da nação, critério de avaliação, efetividade e segurança. Tá? Efetividade e segurança, tá? Beleza? Gente, segurança. Quem que dá segurança? Burocracia. Beleza? Quem dá segurança? Burocracia. Quando você quer aumentar o controle, você faz o quê? Burocracia. Beleza? Critério de avaliação. Efetividade. O assunto mais importante da aula eu vou falar agora. Critérios
de avaliação. São 3, por favor, tá? São 3. Efetividade. Eficácia. E eficiente. Assunto mais importante da aula, tá? Efetividade, eficácia. O núcleo estratégico, qual que é o critério de avaliação dele? Efetividade. Beleza? Efetividade, 2 pontos. Efetividade, 2 pontos. Satisfazer as necessidades da sociedade. Só isso, ponto final. Satisfazer as necessidades da sociedade. Beleza? Bom, já vamos emendar na eficácia, tá? Eficácia. Atingir os objetivos. Eficiência. Fazer mais com menos. E fazer as coisas certas. Ponto. Agora deixa o lapisinho, presta atenção no prof aqui. Núcleo estratégico. Qual que é o critério? Efetividade. Então o governador, gente, o presidente da Assembleia Legislativa, o prefeito, ele está se preocupado com quem? Satisfazer as necessidades da sociedade. Ok? Beleza. Vamos supor o seguinte. Não sei se vai ser infeliz, tá, esse meu exemplo, mas eu usava isso antes do Covid, entendeu? Então mas ele é muito útil, né? Vamos supor o seguinte, gente. Que está tendo uma doença aí, tá? Que está atingindo as nossas crianças até 10 anos. Beleza? Uma doença aí que está prejudicando nossas crianças de até 10 anos, de 5 a 10 anos. Beleza? Bateu lá no núcleo, lá no setor, lá na secretaria, bateu no secretário. Pá, ele faz parte do núcleo? Faz, né? Aí o que na cabeça dele tá? É resolver, não é isso? Aí ele vai lá e faz o seguinte, tá? Ele vai lá e compra uma vacina, ok? Ele compra uma vacina. Ele compra a vacina e ele fala o seguinte, olha, eu quero vacinar todas as crianças dessa faixa etária de 5 a 10 anos em 6 meses. Comprou a vacina, certo? Em 6 meses, ele consegue vacinar todo mundo. Certinho, bonitinho, baratinho, todo mundo. Só que não surgiu resultado. As crianças ainda estão doentes. Essa política pública teve efetividade? Não. Ela teve eficácia? Sim. Qual que era o objetivo dela? Vacinar todas as crianças em 6 meses. Conseguiu o objetivo? Conseguiu. E a eficiência? Desperdício zero. Pronto. Custo barato, produziu mais com menos. Fez as coisas certas, não teve corrupção, não teve nada. Mas teve efetividade? Valeu alguma coisa? Ele vai ser julgado pela licitação ou pelas crianças que ainda continuam doentes? Então o núcleo estratégico não está preocupado com eficácia e eficiência. Ele está preocupado com o quê? A efetividade, com o custo da segurança pública. Ele já fracassou. 580 policial civil
vai para o TAF e vai sobrar 350. 26 já rodou no exame. Já rodou no exame, entendeu? 26 já rodou no exame. Sozinho, né? Já rodou no exame, tá? Beleza? De 580, 26 já foi. Aí depois tem um psicotécnico, tem investigação social que sempre derruba um ou outro, tem academia que sempre derruba, tem o TAF, que esse aí é de caminhão. O que vai acontecer? Fez um concurso caríssimo, né? Fez o concurso, vai homologar o concurso, não foi eficiente, vai prover aí 300 policiais que não dá nem para Cuiabá, ele vai conseguir atender as necessidades de segurança da sociedade? Então vai ser uma política pública sem efetividade. Agora, o certo é você ter políticas públicas, né? Por exemplo, a política do Collor, que colocou lá, né, bicicleta, né, guarda-chuva. Gente, ela é um exemplo de política que não teve efetividade, que não satisfaz, não teve impacto positivo na sociedade, não teve eficácia, tá? E não teve eficiência. Tá? Aí entenderam, gente, o que é isso? Efetividade, eficácia e eficiência. Tá? Cai muito isso. O núcleo estratégico, qual que é o critério dele? E segurança. Como é que ele vai garantir a segurança? Com uma burocracia. Aqui ele não tem o direito de ficar inovando. Aqui não tem direito de ser gerencial. Ele tem que ter segurança. Só que o núcleo estratégico ele é pequenininho, então ele consegue. Eu não expliquei para vocês que a burocracia deu muito certo no Estado liberal porque ele era pequeno? A burocracia não dá certo em estruturas grandes. Você vai na secretaria de... Qualquer secretaria, gente, tem um secretário adjunto, é pouca gente. Aí você consegue ter uma burocracia weberiana. Tá? Ok? Segundo, atividades exclusivas de Estado. Gente, o Estado é um prestador de serviço? O Estado é o maior prestador de serviço que nós temos? Sim. O núcleo estratégico presta serviço para a sociedade? Presta. Qual que é o serviço dele? Formulação de políticas públicas. E ele vai ser avaliado com o serviço dele que se aquela política pública deu resultado. Quer um exemplo que, para mim, que deu um resultado, que assim eu enxergo, eu sou gestor público. Luz para Todos levou para o campo. Isso foi uma política pública, assim, de resultado. Outra, negócio de telefone, né? Todo mundo tem telefone. Na década de 90 não era assim, você tinha que pegar fila, não sei o quê. Declarava imposto de renda. Entenderam, gente, isso? Então, o núcleo estratégico presta serviços? Qual que é o serviço dele? Políticas públicas de efetividade e segurança. Atividades exclusivas de Estado, está aqui. Tá? Atividades exclusivas de Estado, né? Ele é conhecido como AE só, tá, gente? Tira o outro Ezinho. Tira esse outro Ezinho aí. Tá? Presta serviço? Presta. Certo? Bolsonaro? Vai ver. Presta serviço? Quais são esses serviços prestados aqui? Quais são os serviços? Não olhe na apostila, olha aqui comigo. Quais são os serviços, gente? Não, políticas públicas ou núcleo estratégico. Estou no segundo aqui, ó. Atividades. Vamos embora, gente. Parou. Ela falou saúde. Parou. Muita calma nessa hora. Existe a saúde pública? Existe? Existe a saúde privada? Então não é um serviço prestado aqui, porque aqui é exclusivo. O que é exclusivo? Somente o Estado presta. Polícia Militar. Banco Central. Tem Banco Central público-privado? Não. Tem taxas? Não, não tem. Entenderam esses serviços, gente? Entenderam esses serviços aqui, gente? Entenderam esses serviços? Entendeu? Então, atividades exclusivas de Estado são aqueles serviços que somente o Estado vai fazer. Saúde vai entrar aqui, ó. Serviços não exclusivos.
Saúde, educação, cultura, esporte, lazer, assistência social. Tá? Então, atividades exclusivas de Estado, né? É o setor que são prestados serviços que somente o Estado pode realizar. São serviços em que se exerce o poder extroverso de Estado, o poder de regulamentar, fiscalizar, fomentar. Auto de infração é o quê? É um serviço do Estado, que ele vai, o poder fiscalizatório, o cara está fazendo algo errado, ele vai lá e notifica o cara. Não é um serviço? Somente ele pode fazer, não pode delegar para outro. Polícia Militar, polícia... Investigação, só Polícia Civil. Tá? Bombeiro. Não, bombeiro tem bombeiro tem o civil. Tá? Beleza, gente? Como exemplo, cobrança e fiscalização de impostos. Polícia, Previdência Social Básica. Isso cai em concurso. Básica. Então, a básica é de responsabilidade de quem? Do Estado. Só ele pode fazer. Serviço de desemprego. Fiscalização do cumprimento de normas sanitárias. Alvarás, não sei o quê. Serviço de trânsito. Tá? Compras e serviços de saúde pelo Estado. Tá? Controle do meio ambiente. Subsídio à educação básica. Olha, ó, subsídio à educação básica, ou seja, aqui o Estado financiar a educação básica, né? Serviço de emissão de passaportes, só o Estado pode fazer, né? Ó, são serviços de monopólio, ou seja, não cabe concorrência, só ele pode fazer isso, tá? Ok? Só ele. Critério de avaliação, eficiência. O que é eficiência? Fazer mais com menos e fazer as coisas. Olha só, quem que vai definir as prioridades dessa turma toda aí? É o nuclinho, não é isso? Concorda comigo? Quem que vai definir o plano desse cara? Esse cara está vinculado a quem? O nuclinho. Não é isso? Tá? É o nuclinho, né? Não é o nuclinho que define isso? Então o nuclinho vai fazer uma política pública. O que ele quer da atividade? Cara, eu quero que você faça mais com menos e faça as coisas certas. E vou cobrar seu cumprimento. Ok? Entenderam, gente? Tá difícil? Tá. Lembra da primeira Dama de Ferro? Teoria das agências? Aqui entra a teoria das agências. Esse setor, produção. Quem produz, produz alguma coisa para alguém, não é isso? Concorda comigo? Semântica das palavras. Quem produz, produz alguma coisa, não é isso? O que ele produz? Bens e serviço, não é isso? Para o quem? Para o mercado. Gente, aqui é a reforma do aparelho do Estado. O Estado brasileiro era desse tamanho. Desse tamanho. Isso é verdade. Tá? E esse setor aqui, ele era desse tamanho. Por exemplo, Semate. Eu não gostava, hoje tenho saudade. Semate. Não, Semate. Vamos deixar na Semate aqui. Não era uma empresa matogrossense? Tá? Eu quero exemplos de empresas que estão no setor de produção. Qualquer uma, vai falando aí. Energisa, ela foi privatizada, ela saiu fora. Cabe, foi municipalizada e também caiu fora. É hoje. Petrobras, o que mais? Que está aqui, Petrobras. Vamos embora, gente. O que é isso?
Banco do Brasil, Caixa Econômica, BASA, BNDES, entendeu? Então o que acontece? O setor era muito grande, não é isso? Aí o seguinte, gente, o setor energético, o setor de comunicações, o setor de energia, vamos falar esses dois setores, ó, energético, né, que eram as energias, a SEMAT da vida toda aí, e de telecomunicações. São dois setores estratégicos para o país, gente. Existe um país desenvolvido sem energia e sem comunicação? Fala comigo. Existe povo feliz sem internet? Existe isso? Não tem. Então é um serviço essencial estratégico, não é isso? Só que é o seguinte, antes quem fazia esse serviço, quem que era? Era o Estado, né? O Estado é competente para isso? Não, porque isso não é característica do Estado. O Estado, eu vou passar para vocês o que é dever do Estado aqui. Isso aqui é a famosa social-democracia. Qual que era o modelo do Estado anterior? Estado intervencionista, social, burocrático. Mudou para o quê? O Estado social, democrático, que é esse aqui. Um Estado mais enxuto, mais eficiente, que garante todos os direitos, mas de uma forma não significa... Então o que aconteceu aqui, gente? Setor energético, vendeu tudo. Ficou sem controle? Não. Criou quem? As agências. As agências, tá, são entidades autônomas. Tá? Existe agência executiva, tá, e agência autônoma, né? O que é a agência? A teoria das agências. Está aqui. A teoria das agências, ela faz simplesmente o quê? Regulação. Fiscalização. Tá? Eu vou evoluir na matéria. Então, esse setor estratégico aqui, gente, principalmente, ele vai controlar os serviços não exclusivos e ele vai controlar principalmente a produção através das agências. Todas as agências no Brasil nasceram a partir desse momento. Então o que acontece? Eu não posso deixar essas empresas sem regulação porque elas vão massacrar o povo. Vai aumentar o valor da passagem e tem que pôr fogo mesmo. Então a agência, a concepção da agência é para deixar do quadradinho, monitorar certinho quem? Não, essas empresas que saíram do Estado. E empresas que estão aqui no Estado também. A Agência de Vigilância Sanitária controla os dois. Concorda comigo, gente? Só que o que aconteceu? Tal da cultura patrimonialista no Brasil. Os interesses dessas empresas, que são bilionárias, elas entraram dentro da agência, e a agência, hoje eu falo com todas as letras, elas não exercem a isenção que ela deveria e a proteção do consumidor que deveria ter. São autarquias especiais. É um tipo de autarquias especiais. Tá? Eu vou dar uma aula para vocês de administração pública indireta. Então nós temos autarquias especiais. Autarquias especiais é com base na teoria, com os caras têm mandato fixo, entendeu? Um monte de prerrogativas, tem sujeito a quarentenas e assim por diante. MT Fomento, tá? MT Fomento, deixa eu lembrar. Entra. Fomento, né? Entra sim. Tá? Desculpa. MT Fomento entra aqui. Produção. Tá? Vamos estudar MT Saúde, né? MT Saúde, qual o serviço que ele presta? Você tem que perguntar assim. Calma. Qual o serviço que ele presta? Saúde para quem? Para os funcionários, né? Então é um serviço. Então, só que o MT Saúde, na verdade, ele não presta isso, ele faz convênios, não é isso? Não é isso? Ele faz convênio. Então ele está aqui, ó. É uma atividade exclusiva, específica, mas que ele aqui, ó, regula aqui. Quando está escrito aqui, ó, isso aqui é difícil explicar. Ó, serviços de, compra de saúde, serviço de compra de saúde. Tá vendo aqui, ó?
Agora, é ele que vai fazer lá a operação? Ele nem tem capacidade para isso, né? Ó, tá certo? Agências que... IBAMA está aqui. Entenderam as atividades exclusivas de Estado, gente, isso? Então, é o seguinte, qual que foi a estratégia dele? Olha só, o Brasil privatizou, tá? Esse cara aqui. Só que esse povo não pode ficar sozinho. Eles precisam de quê? De uma ação regulatória decisiva para proteger os interesses do próprio país e da sociedade. Por quê? Porque o capitalismo, cara, a ideia do capitalista, do empresário, é diferente. É diferente, então ele não pode ficar solto. Então criamos o quê? A teoria das agências. Tá? Olha só a modernização do direito administrativo. Tá? Ó, foram criadas nesse setor agências reguladoras, tá? E agências executivas. Teoria das agências. Quantos tipos de agências? Duas. Reguladoras. Eu quero exemplos de agências reguladoras. Anatel, AGER, ANAC, beleza? Agências executivas. Ela já tem um produto, tá? Em metro. É importante, gente? Em metro ela regula ou ela certifica? Certifica. Ah, eu quero o selo em metro. Então, o tal do biscoitinho foi lá, não foi? Deu esse selo, entendeu? É uma agência executiva. Outra agência executiva, né? A Anvisa, ela é reguladora. Tá? Ó, Agência Nacional de Desenvolvimento, né? Tá? Beleza, gente? Entenderam esse cara aqui? MT Fomento, quem falou? MT Fomento é a agência executiva, desculpa. Beleza? Então, a MT Fomento está na atividade exclusiva de Estado. Tá? O que eu quero falar para você? Para você ser agência executiva, a MT Fomento, ela não é agência executiva. Por que ela não é agência executiva? Nós lemos aqui o artigo 37, parágrafo 8º. Porque ela tem que fazer um contrato de gestão com a administração pública, ter um plano de metas, autonomia, não sei o que, de orçamento e controle no resultado. Então ela está nesse setor, mas ainda ela não se transformou em uma agência executiva. O serviço ele é exclusivo. Você tem que entender o serviço. Entenderam aqui, gente? Tá? Próximo serviço. Serviços não exclusivos. Tá? Agora, esse serviço não exclusivo, ele é o maior. Tá? Voltando aqui. Polícia Militar. Ela está em que setor? 1, 2, 3 ou 4? Polícia Militar. Beleza. Entenderam, né? Polícia Penal. Por enquanto, que quer jogar ela por 3, né? Eu acho que cabe nesse caso, né? Agora, inquérito policial não cabe, né? Então, isso aqui é o quê? Serviços. Diplomacia, tá onde? Então, na prova, o cara vai fazer isso, gente. Ele vai pegar os serviços e você vai ter que classificar esse cara. Entendeu? Assim que é, ó. Ele entrou no 3 e no 4. Serviços não exclusivos. Tá? É o mais sensível. Gente, segurança a gente trata diferente. Você sabe disso, né? Se não tem segurança, é o caos. Tem que ter polícia, farda. Tem que ter camburão andando. Tem isso, não tem essa. Tem ou não tem? Então, esse aqui é um assunto apartado. Mas ele pode passar pela publicização. Porque eu vejo assim, nenhum problema ter um presídio privado. Assim, eu vejo. Hoje, pela lei, ele é. Uma outra lei pode transformar ele em não exclusivo, tá?
Hoje ele tem status de militar, por quê? Porque teve a emenda que alterou o artigo 144 da Constituição. Tá? Polícia Técnica, Politec, serviço o quê? Exclusivo. Tá? Não, aí não dá, né? Vem comigo, vamos passar agora para o não exclusivo. Alguém está contente com a educação pública no país? Não, mas sendo franco. Parou. Eu vou chegar lá, vamos com calma. Imagine, gente, 25 anos atrás. Como é que você acha que estava esse serviço? Educação. É. Não, mas a nossa foi um pouco antes, né? Ela... Eu posso fazer um parênteses na aula, gente? Eu tenho 2 filhos adolescentes. Um de 19 anos e uma de 15 anos, que vai fazer 16. E eu tenho um bebezinho. Eu já falei para todo mundo. Eu não vou colocar em escola de rico. Não vou. O bebezinho não estuda ainda. Estudava no Max. Então, mas esse não tem mais jeito. Eu estou falando pequeno agora. Eu vou falar de novo. Eu tenho 2 filhos, né? Eles estudaram escola de rico. O meu bebê, esse agora, o caçula, não vai estudar em escola de rico. Na hora certa a gente decide. Tem várias escolas aí, entendeu? Tá? Então, assim, eu estou falando sério. Sim, tem vários meios. Mas vamos voltar para os serviços exclusivos aqui, não exclusivos. Saúde, gente. Saúde. Gente, calma. Você tem que se colocar no lugar do nuclinho. Gente, comigo. Cara, o nuclinho é a essência da responsabilidade. Somente quem passou por isso pode falar. Você está lá, você está preocupado com eficiência no nuclinho? Claro que não, você está preocupado com efetividade. Você tem que dar uma saúde de qualidade, você tem que dar uma educação de qualidade, não é isso? E põe dinheiro e troço não vai. Não é? Calma. Vocês não querem entender isso aqui, gente? Como que houve essa reforma do Estado, tá? Como que foi uma reforma do Estado? É o seguinte. Então, o terceiro setor, isso aqui é chamado terceiro setor, não é à toa. Tá? Aí, o terceiro setor, né? Esse aqui é o terceiro setor, né? Aí ele falou o seguinte, cara, olha, cara, a gente tem que melhorar isso aqui. O Estado, ele é muito complexo, a burocracia ela é muito complexa, a gente já viu isso, né? Ela tende, ele falou o seguinte, cara, a gente tem que melhorar isso aqui. Eu estou dizendo a verdade, o que passa na cabeça do nuclinho lá, esse cara, todo mundo quer educação de qualidade, todo mundo quer saúde, mas é difícil. Você viu o enfrentamento do Covid, que teve aí de corrupção, de dinheiro, de operação, não sei o quê, e gente que morreu, né? Tá? Mas, no final das contas, né, eu acho que o Estado ele correspondeu, sim, à necessidade da sociedade. Né? Foi. Tá aí, foi. Né? Passou. Ele falou o seguinte, primeiro, o Estado tem como se desfazer das atividades exclusivas, gente? Por quê? Se você acaba com o 2, você perde o Estado, você deixa de ser Estado. Aqui é o poder extroverso. Para ter um território, tem que ter o 2. Tem que ter polícia. Tá? O 3. O Estado. Por que o Estado... Existe Estado sem o 3? Tem como existir um Estado sem o número 3? Sem esses serviços aqui? Sim. Vai ser o quê? De exclusão, mas pode existir. Então, por que o Estado tem que garantir esse serviço? Porque envolve direitos humanos de segunda geração consagrados na nossa Constituição. Então, o Estado não pode desfazer disso aqui.
Certo? Agora, o seguinte, o que acontece? Eu tenho que garantir a efetividade. Não significa dizer que eu tenho que executar. Eu posso financiar? Posso. Então, aqui ele criou, né, as organizações sociais, tá, que não foi para frente esse troço, tá, e as OCIPs, né? Aí ele fala, né? Cara, esse aqui é um setor, cara, muito sensível, gente. Você pergunta assim para as pessoas, cara, né? Como que vai melhorar a saúde, né? Você vai, é bom discutir em boteco isso, cara. Aí vem cada conversa, cada coisa, né? Quem que é capaz de fazer saúde? Quem que é capaz de fazer educação? Vocês já perceberam essa concepção, gente, dessas coisas aqui? Essas concepções? É, organizações da sociedade civil organizada, alguma coisa assim, né? Organizações sociais. Tá? Aí é o seguinte. Segura. Quem é capaz de administrar esse serviço é a própria sociedade. Não, a própria sociedade. Então, o que que eu vou falar, gente, a teoria para vocês, tá? É a teoria para vocês que eu vou falar sobre isso. O que que ele falou? Ele pegou o seguinte, vamos pegar o Hospital Regional de Cáceres. Hoje o Hospital Regional de Cáceres é um hospital público, não é isso? Não é financiado pelo Estado? Sim. Então, como é que seria isso? Ele ia passar por um processo de publicização. Tá? Como é que seria esse processo de publicização, cara? Eu vou escrever isso aqui porque isso vai cair na prova. Eles vão falar que publicização ele é privatização. Privatização é do setor aqui, ó, do 4 setor. Tá? É publicização, né? Hum? Organização social civil de interesse público. Quase acertei, né? Mas tem um crédito, né? Vamos voltar no problema do Hospital de Cáceres. Alguém tem coragem de afirmar que o hospital... Eu não sei, cara, tá? Eu não sei como é que tá lá. Mas eu acho que a sociedade de Cáceres não está satisfeita com o hospital. Você é de lá? Não podemos generalizar. Vamos supor que lá, tá? Aí você fala assim, poxa, é porque falta dinheiro. Será que é falta de dinheiro? Não, eu não sei, é difícil afirmar isso, não é? Não é falta de gestão? Não sei também, é difícil, gente, não é fácil. Se o problema fosse dinheiro, eu resolvia. Uma transferência bancária resolvia. Será que ia... Não é... Não, se fosse só dinheiro, era fácil resolver. Quando a política pública se resolve com dinheiro, é mais fácil que tem. O Nuclinho sabe disso. E quem é do Nuclinho sabe que não é o dinheiro que é os problemas principais. Não é, gente, não é. É um conjunto de fatores. O Nuclinho fala, não vou mandar dinheiro para lá porque não vai resolver nada, vai só aumentar o déficit público. Não é dinheiro. Isso eu garanto para vocês. Então é o seguinte, nós somos o Nuclinho, nós temos que melhorar o serviço. Essa é a nossa atribuição. Gente, eu não sou capaz de administrar isso. Eu, Estado. Por quê? Porque o meu modo de administrar, ele é burocrático, gente. Concorda comigo? Ele é burocrático. E a burocracia, ela tem um controle muito rígido. E a burocracia, ela vai crescendo, vai afogando. E o cara lá está morrendo e não chegou a injeção lá porque tem que passar pelo controle interno, tem que carimbar a fichinha para liberar a injeção para o cara tomar a injeção. Não acontece isso? Entendeu? Isso é burocracia. Desculpa,
disfunções da burocracia. Beleza? Comigo. Se o Estado é incompetente para administrar, vamos para o setor privado. Tem alguém aqui nessa sala que está satisfeito com os hospitais públicos de Cuiabá? Particulares. É. Péssimo. Você vai nessa fêmea lá e, meu Deus do céu. Mas Júlio Milho não entra porque ele é público. Eu estou falando do privado agora. Tá aí. Gente, então vamos lá. Por que que o setor privado, então o setor público, ele é incompetente para administrar esse setor? Isso aí você tem que levar para a prova. É porque a burocracia impede. Lembra da vacininha lá, não sei o quê, do orçamento? Ah, não tem livre licitação. Não sei o quê. Isso é problema da burocracia. Mas o Nucleo não quer saber disso. O Nucleo quer pessoa boa, tratada. Não vem com essas pequenas coisas. Ele quer com resultado, não é isso? Ele quer ali. Você tem que pensar grande. O setor privado também é incompetente para administrar esse setor. Por que o setor privado ele é incompetente? Porque ele visa lucro, então ele vai economizar na luva, ele vai economizar não sei o quê, vai mandar desligar o ar-condicionado, ele vai mandar fazer o quê? Por quê? Porque esse tipo de serviços aqui, gente, o lucro prejudica a sua eficiência. Concorda comigo, gente? Eu vou colocar de escola, tá? Eu vou colocar de escola, né? O que acontece, gente? Escolas privadas, né? Cursinho, reduz carga horária, precariza o quê? A aula, contrata professores mais novos, que é mais baratos. Então, esse tipo de setor aqui é um tipo de setor onde o setor privado também ele é incompetente, por quê? Porque ele visa lucro, ele tem que ter lucro. Ele tem que ter lucro. Então, ele tendo lucro, ele vai precarizar o serviço, ele vai economizar no que pode. Vocês entendem isso, gente? Isso é concepção da ciência política. Então você pega, agora você se deparou. Olha, professor, então nós estamos ferrados. Se o setor público ele é incompetente para isso, e o setor privado, quem que deve administrar esse setor? A própria sociedade civil organizada. E é verdade. Então, a sociedade civil organizada que é competente para administrar esse serviço aqui, através do processo de publicização, OS, né, e os CIPs. Qual que é o setor aqui que deve ter lucro? De produção. Se você tem uma empresa aqui que não está dando lucro, o que acontece com ela? Se você tem um hospital deficitário aqui, você vai ter que fazer assim com ele? Você vai ter que aguentar quieto. Não tem jeito. Por quê? Porque é um serviço, né? Vocês entenderam então a reforma? Então é o seguinte, isso já tem todo um aparato jurídico. Esse aqui foi um dos setores da reforma, a gente que menos andou, tá? Isso nível Brasil, tá? Criaram aqui, o estado do Mato Grosso contratou o CIPs lá, não sei o que, do Nordeste para cá, foi só problema, não sei o que, gente despreparada. Então o que acontece aqui? O que é uma organização social? Tá? É uma entidade civil organizada, que ela vai ser qualificada e ela vai administrar e vai ser responsável pelo hospital, pela escola, vai receber recursos públicos, vai ter um conselho, vai ser fiscalizada. Porque, gente, uma sociedade civil organizada, ela visa lucro? Não. Ela é do Estado? Não. Então, se ela não é do Estado, ela sai da burocracia. Então, é a pessoa mais competente e nós não conseguimos fomentar entidades sérias para isso. Gente, eu tenho 25 anos que eu dou aula, gente. A escola que eu dei aula aqui, para mim foi o melhor projeto pedagógico ímpar na minha vida, chama-se Fundação Bradesco. A Fundação Bradesco é uma entidade civil pública, é uma entidade civil organizada. Ela é uma fundação, certo? Então, o que acontece? Lá eu vi claramente, gente, entendeu?
o projeto pedagógico, a diferença da coisa. Então, na reforma, né, então ele vai trazer para o Estado isso, né? Por exemplo, você pega o hospital aqui perto, aqui, o Hospital São Mateus, é um hospital privado, não é isso? É no hospital privado que ele pode passar por um processo de publicização e ser gerenciado por um CIP e atender o SUS. Pronto. Então foi amplo, não foi amplo? Olha o leque, gente. Agora, dentro desse aqui, lei de licitações de 1º de abril de 2021, credenciamento. Olha só, gente, o credenciamento vai ser uma das coisas que vai revolucionar. O que é o credenciamento? É uma forma de inexigibilidade de licitação. Então é o seguinte, nossa senhora, por exemplo, hemograma, gente, R$5. O Estado fala, eu vou pagar R$5 por hemograma. Você é dona de um laboratório. Aí você fala assim, eu consigo vender o hemograma por R$5. Você vai lá no Estado, leva a documentação, se credencia. Beleza. Ok? Aí você é outro laboratório. Também você é outro. Tem 3 aqui, 3 laboratórios diferentes. Aí eu vou lá no postinho de saúde, a médica vai lá, hemograma completo. Aí eu vou ter que fazer o exame, né? Falar, tem ela e ela. Ah, eu vou escolher o quê? Aqui tem melhor qualidade, credibilidade, não é isso? Aí, o que acontece aqui? Vocês vão ter que fortalecer seu serviço para você me captar como cliente, para eu ir lá. Eu vou lá, eu que vou pagar o meu exame, gente? Quem vai pagar o exame? Isso é privatizar, gente? Não, isso é publicizar. É o setor privado fazendo parte do setor público e o poder público faz. Isso dá eficiência? Eu falo que eu confio mais no laboratório privado do que no particular. Desculpa, no particular do que no privado, nesse caso. É isso, prefiro mais o particular do que o público. Aí você fala para mim, por que tem que ter laboratório público? Ele é mais caro, é mais ineficiente. Por que você não compra o serviço? Você está fomentando o mercado, você está dando emprego, você está gerando impostos. Depende também, porque ele tem que ser credenciado. Aí eu... Ah, conta para mim, eu não sei dessa história. Tem o Hospital São Luís. Ele era... provavelmente é uma daquelas duas ali. Ele retomou, ele estatizou. Santa Casa foi estatizada. O que é estatizada, gente? É quando o poder público se apropria de algo privado, claro, pagando para isso, né? Tá? Agora, o seguinte, tá? Esses são serviços caríssimos, né? Entenderam o terceiro setor, gente? Então é o seguinte, eu estou reorganizando o Estado aqui para vocês, né? Estou reorganizando o Estado, tá? Isso aqui é a social-democracia, e cada item desse aqui, ele tem um remédio, tá? Tem um remédio, tá? Tem um remédio. Agora, o que acontece? Isso aqui foi feito em 95, né, gente? Aí Fernando Henrique Cardoso, né? Então ele foi um bom presidente. A história está dizendo isso, que se ele não fizesse isso, a gente não estava como a gente está hoje, tá? Lei de responsabilidade fiscal é dele, tá? Não é, não sou filiado do partido dele, nada, né? Mas as coisas boas. Aí veio o quê? Veio 13 anos, né? Veio 4 ou 5 presidentes, né? E não teve. Aí o atual presidente, o que acontece? Ele focou muito na agenda econômica. Tá? O que acontece, gente? Nós temos que voltar a encarar isso aqui, revisar a teoria das agências, revisar isso aqui, o CIPS, isso aqui virou, como você falou aí, fonte de corrupção, tá? Precarização, tá? Começou a contratar profissionais da saúde com salários muito baixos. Tá? Então você pega essas coisas, entendeu? Então tem que visar isso aqui. Vamos ler esse aqui, o texto aqui, que é importante, né? Corresponde ao setor onde o Estado atua simultaneamente com outras organizações públicas, não estatais e privadas, né? Olha, ó, públicas, não estatais e privadas, né? Tá, vamos continuar aqui, né? As instituições desse setor não possuem poder de Estado.
Ó, não possuem poder de Estado. Onde que possui poder de Estado? O 2. Exclusivas. Aqui ele manda, o cara obedece. Aqui não tem nada disso. Tá? Aqui você procura lá saúde, educação, assistência, esporte, lazer, né? Este, entretanto, está presente porque os serviços envolvem direitos humanos fundamentais, como os da educação, da saúde, ou porque possuem economias externas, relevantes na medida que produzem ganhos que não podem ser apropriados por esses serviços através do mercado. As economias produzidas imediatamente se espalham para o resto da sociedade, não podendo ser transformados em lucros. Tá? Não podem. São exemplos desse setor as universidades, os hospitais, centros de pesquisa e os museus. Tá? Então, esse aqui é o serviço não exclusivo. Tá? Beleza? Ele é chamado de serviços competitivos. Qual que é o critério de avaliação? Eficiência. De novo, quem que vai elaborar as políticas públicas? O Nuclinho. Quem que vai definir as metas? Nuclinho. Ele vai só executar. E o Nuclinho vai cobrar, vai chicotear o cara, vai estatizar, tomar, recortar, mandar prender, vai dar um jeito. Né? Vai. Não, esse Nuclinho tem poder demais, cara. Você sabe, Maria. Não, é poder demais, cara. O poder está acima do dinheiro. Rapaz, eu conheci bilionários que não precisavam de dinheiro, mas eles tinham ânsia de poder. Critério de avaliação? Eficiência. Ele é conhecido como o terceiro setor. Gente, ONGs fazem parte de qual setor? Terceiro, ONGs. Gente, ONGs fazem trabalho que o Estado deveria fazer. ONGs lá que cuidam de crianças vítimas de tal coisa, de mães, de não sei o que, não tem essas associações. E eles não fazem bem feito. Assim, não estou... Tem, claro, né, aquelas, né, que têm más intenções, né? Mas tem maioria, gente, são pessoas que se dedicam a sua vida àquilo. Isso é o terceiro setor. Tá? Então, é essas pessoas que são habilitadas para administrar isso. Eu tenho certeza que tivesse lá pessoas com essa intenção, o hospital nunca estaria nessa situação. Porque recebe o dinheiro do município, recebe o dinheiro do Estado e da União. Não é pessoas que estão preocupadas com o dinheiro, mas são pessoas preocupadas em quê? Em viver aquilo, né? E eu me deparo muito com muita gente da saúde, muita gente da educação, gente, mais educação, né? E a gente percebe, os profissionais da educação, que eles têm aquele amor, entendeu? Da saúde, do hospital, da escola, né? Isso é o terceiro, né? Remédio, organizações sociais e a publicização. O que é a publicização? Ele é o processo. Tá? Então você pega um hospital lá, do Hospital de Cáceres, ele não é publicizado. Então ele pode ser transformado em uma OS? Pode. Então, ele vai o quê? Ele vai qualificar, vai ter várias alterações, vários controles, né? Pronto. Está lá o hospital. O hospital continua sendo público? Claro. Só que não é o Estado diretamente que presta o serviço, vai ser através de uma organização social. Tá? Olha, tem a lei, né? Ó, tá? Ó, o Poder Executivo poderá qualificar como OS pessoas jurídicas de direito privado, tá? Sem fins lucrativos. Tá? Então eu tenho uma entidade filantrópica que é direito privado sem fins lucrativos. Então essa entidade filantrópica, eu posso qualificar ela como uma OS, e essa OS poderá administrar ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção, preservação do meio ambiente, cultura e lazer. Isso aqui vão ter que decorar, gente. Porque o cara vai colocar o vírgula aqui, vai colocar segurança. Ele vai colocar, entendeu? Outra coisa. Então isso aqui você vai ter que decorar. Então esses são os serviços possíveis de publicização, tá? Então isso aí não tem jeito, isso aí vou ter que decorar. Esse aqui é para prova de concurso.
De novo, ó. Ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, a proteção e preservação do meio ambiente e a cultura e a saúde, né? Então, o que é publicização, gente? Tá? Então, a publicização é o processo, é a transferência de entidades estatais para o setor público não estatal. Tá? A transferência é o meio, né? Onde assumirão forma de OS. OS são entidades de direito privada. Como assim, professor? Então eu tenho lá uma ONG, eu tenho uma associação filantrópica, não sei o quê, uma PAI, é uma instituição, eu vou qualificar ela como uma OS. E ela, a partir desse momento, ela vai entrar, né? Ela poderá administrar essas entidades. E qual que vai ser a natureza jurídica dela? Pública, não estatal. Tá? Olha aí. Obtém autorização legislativa para celebrar contrato de gestão. Contrato de gestão tem tudo a ver com a administração pública gerencial, com esse poder e assim ter direito à dotação orçamentária. Então, essa entidade de direito privado vai receber recurso público para poder fazer as coisas que o Estado deveria fazer. Às vezes não, o que mais tem. Tá? Você pega esses hospitais, o que mais tem é essas organizações aqui, gente, administrando aí. Tá? O que mais tem? Objetivo: aumentar a participação social, descentralização das atividades do setor competitivo, aumentar a eficiência, maior autonomia financeira e administrativa, respeitadas as condições específicas em lei. Forma de seus conselhos, tem que ter conselho, né? Tá? Importante, o Estado mantém seu financiamento. Tá? Hoje o serviço de saúde e o serviço de educação, ele é 100% público, é 100% gratuito, gente. É. Você paga mensalidade na universidade? Você paga mensalidade na escola do Nanel? Você paga mensalidade em escola aí do Mauro? Não. É 100% gratuito. No fundo do coração, vocês acham certo isso? Você acha certo que um filho de um milionário estudando lá no FMT não paga um centavo de matrícula, de mensalidade? Não estou dizendo para pagar uma mensalidade. Você acha certo, gente, tratar os iguais de forma desigual e o desigual igual? Eu acho que quem tem condições de bancar seu serviço, que banque pelo menos o custo do serviço, não o custo. Certo? Porque essa história de quem tem condições de bancar e não acaba bancando, acaba criando que desigualdades. Você pagava um dinheirinho lá. Aqui que vem o povo falar que é privatização. Esse setor, ele está... Eu falei em venda de setor, gente? Não, o Estado mantém seu financiamento. Mas olha que coisa interessante, cara. Olha que coisa interessante, né? A sociedade deverá financiar uma parte menor, mas significativa dos custos dos serviços prestados. Isso é justiça social. Serviço de saúde em inglês. A dama de ferro lá, que o pessoal criticou. Vamos supor que você tem renda de 20 conto por mês. E o outro tem renda de 5 conto por mês. Você vai lá, você vai no médico. Certo? Você que ganha 20, você vai pagar tipo 70%. O outro que ganha 5 paga 10%. Isso é tratar os iguais iguais e os desiguais desiguais. Vocês entenderam aqui, gente? Então, só que isso não foi para frente. Tá? Eu acho que... Lembra que eu falei para vocês que eu não quero colocar meu caçula em escola de rico? Eu lembro que eu falei para você? Eu não quero colocar. Não é por falta de dinheiro. É por experiência. Por experiência. Eu não quero colocar, não vou colocar. Certo?
Se tivesse isso em escola pública, que quem tivesse condições pagar uma parte, não estou falando para pagar, mas uma parte dos custos dos serviços recebidos, eu tenho certeza que a escola estaria cada vez melhor. O hospital cada vez melhor. E claro, quem não tem condições de pagar nada, não paga nada. Tá? Então o que acontece, gente? Isso vai fazer 30 anos agora, em 30 anos, isso aqui não conseguimos ainda implementar isso aqui. É vender o Estado? Não, é justiça. Aqui, ó. E eu vou falar uma coisa para vocês. Nós vamos ter uma saúde de qualidade, uma saúde, uma educação de qualidade quando implementar aquilo. Por quê? Porque é muito caro, o governo não tem condições. Cara, saúde é caro, é exame, é não sei o quê, é caro, é caro. É caro, o governo não tem condições de dar uma saúde de primeiro mundo para todo mundo. Não tem condições, nunca vai resolver isso, não tem dinheiro para isso. Se você destinar 100% do orçamento, você não consegue fazer isso. Porque é muito caro. É muita especialidade, é muita doença, é muita coisa. Tá? Então, isso, gente, então é por isso. Ele fala, eu, Estado, eu vou bancar, mas eu não consigo financiar tudo. Não consegue financiar tudo. Então, se não tiver esse pacto com a sociedade, tá? Então não vai para frente. Tá? Eu pago o plano de saúde, mas isso é uma consequência por não aplicação daquilo. Porque se você aplicasse aquilo ali, você melhorava a saúde pública, gente. Tenho certeza. Eu já melhorava. Isso não é comunismo, isso não é neoliberalismo, isso não é privatização. Tá? Então, hoje, o que acontece? É o faz de conta. Nós temos uma saúde pública, né, meia boca. Você mesmo foi a primeira que falou para mim que nós não temos uma saúde privada boa. Não tem, então você está, em média, privada, você está pagando, entendeu? Então, o que acontece, gente? Muito melhor. Ela é muito melhor que a pública, entendeu? Então, assim, gente, a questão da educação e da saúde, ele foi discutido na parede do Estado. Eu quero que você tenha essas... Eu não estou aqui para defender A e nem B, entendeu, gente? Vou terminar isso aqui para a gente encerrar a aula. Então, existe o Programa Nacional de Publicização, beleza? Então, terminamos aqui. Amanhã a gente começa aqui o item 4. Eu vou falar um pouquinho do DASP, e aí a gente vai fazer baterias de exercício, tá? Eu vou fazer de manhã. Aí depois que eu terminar...